Olá pessoal, então esse é o nosso quarto vídeo agora da sequência didática 2, nossa quarta aula sobre projeto de texto, muito importante agora. Fiquem muito atentos, assistam esse vídeo. Quem não assistiu os vídeos anteriores, assistam para que vocês compreendam. Falamos anteriormente sobre tema, macroestrutura, agora vamos falar basicamente sobre o projeto de texto. E o que é o projeto de texto, pessoal? É o planejamento dos tópicos a serem abordados na sua redação. Esse planejamento é perceptível para o professor no decorrer da leitura. É um planejamento prévio, certo, pessoal? É o que vocês vão fazer antes. Organizar a partir do tema da minha tese. Vocês vão organizar tudo para que vocês possam fazer realmente um bom texto. Ok? Então, vemos aqui a primeira situação, para que vocês possam compreender. Está aí a folha de redação de vocês, né? Vocês vão ter aqui do lado esquerdo a ideia que as primeiras linhas para a introdução. Aqui a automedicação é um assunto de grande relevância, aí vocês vão desenvolver esse parágrafo aqui, né? Obrigatório no primeiro parágrafo, na introdução, a delimitação do tema e a apresentação da tese, isso é obrigatório. Delimitei meu tema, apresentei a tese, essa é a minha tese, esse é o que eu vou defender, o que é que eu faço? Vou para o desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo. A partir disso, é importante discutir os pontos que confirmam a ineficácia governamental, se fosse esse o tema que o aluno colocou, a tese. E aí você vai trazer os argumentos para defender sua tese. Conclusão, portanto, o Ministério da Saúde deve, com a proposta de intervenção aqui, ó, a proposta de intervenção ou a síntese, certo, pessoal? Então, vamos seguir. Como montar meu projeto de texto? Como montar o meu projeto de texto? Professor, como é que eu monto o projeto de texto? Como é que eu faço esse planejamento prévio? Vamos entender agora. Vamos lá. O projeto de texto é o planejamento prévio que nós falamos com base no tema, respondendo aos seguintes quesitos. Quais os quesitos que vocês vão responder? Vamos lá. Tabela de problema-solução. Vocês vão criar primeiro uma tabela de problema-solução, certo? Também chamado de causa e consequência. Depois de criar essa tabela, vocês vão estudar essa tabela, ver tudo que vocês conseguiram indicar, achar nessa tabela, e aí vão começar a formular as ideias de vocês. Vão parar em cima disso aqui, olha, eu tenho esses dados, então eu posso formular essa tese. Então, respondo os questionários com as perguntas obrigatórias, que vai estar uma deles a tese. Depois o questionário de contexto e fundamento, como eu vou defender. E depois vocês vão analisar tudo para saber se realmente tudo se encaixa. Tá? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui. Vocês vão construir essa tabela e vocês vão preparar isso aqui, atividade de casa já, trazer para mim na próxima semana, certo? A tabelazinha pronta. Tabela de problema de solução. Vocês vão fazer uma tabela com 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Professor, tem que fazer isso? Tem que fazer, certo? Depois de fizer a tabela, vocês vão colocar aqui problema, causa, consequência, solução. Os problemas que vocês vão elencar aqui podem ser os que vocês encontraram no texto motivador, nos textos motivadores, coloquem aqui. E aí, para cada problema, quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? Como é que eu posso resolver isso? Aqui é uma solução simples. Veja aí algo que você acha que é importante para resolver, amenizar, combater. Então vai fazer para cada um das causas e consequências que você fez, vai colocar aqui. Depois disso, você parte para o questionário com as perguntas obrigatórias. Qual é o tema? Identifique o tema realmente para que você possa trabalhar em cima dele aqui. Identificou o tema? Volta, analisa aqui, vê o que você viu que mais se repete, você vai chegar a uma conclusão em cima dos tópicos que você colocou, certo? O que eu penso sobre o tema, certo? Nesse momento, vocês estão colocando aqui, ó, aqui vocês colocam tudo que vem à cabeça, tudo que é causa, tudo que é consequência, e depois vocês vão conseguir chegar analisando o que vocês têm, olha, isso acontece por causa disso, certo? Aí vamos para o terceiro passo, questionário com contexto e fundamento. Por que questionário com contexto e fundamento? Eu já tenho aqui o tema, já sei qual vai ser minha tese. O que eu vou trazer para contextualizar a minha redação? Que texto eu vou trazer para abrir minha redação, para ambientar o pessoal que vai ler, certo? E depois, que fundamentos comprovam a minha tese? O que eu tenho para fundamentar? Que leis, dados, fatos, depoimentos de autoridades eu tenho? Então, façam a tabela, solução, o questionário com os
Então, as perguntas obrigatórias e o questionário com os fundamentos, certo? E com a contextualização. Isso aí depois vocês vão encaixar na redação de vocês. Agora vocês vão pegar tudo isso aqui que vocês fizeram e vão analisar. Vão analisar. Feitas as análises, vocês preparam já, na análise já vão preparando. Isso aqui tem a ver com isso, esse tópico, essa causa aqui tem a ver com essa aqui também, essa consequência também. Então eu posso juntar tudo isso aqui no segundo parágrafo, certo? É a mesma solução para várias coisas, eu vou usar a solução, então essa vai ser minha solução. Ou essa solução se repete aqui e aqui, então eu vou usar esse e esse, vou dar essa solução aqui. Essa solução que eu coloquei é diferente, então não vou usar esses argumentos aqui. Vou usar esse e esse que tem a mesma solução, então com a solução eu combato esses e esses problemas. Olha só como isso vai ajudar vocês a fazer uma boa redação, certo? Isso vocês vão ver na análise. Depois que vocês colocarem todos os tópicos, vocês vão fazer uma análise, tá? Quando vocês estiverem práticos, vocês podem fazer isso até mentalmente. Vamos ver aqui, ó. Lembra que tudo isso aqui estava lá no intoxicação, dependência, alergia, mascarar diagnóstico, armazenamento de medicamento, tudo isso aqui estava já lá no texto motivadores. Agora, a partir daqui, eu vou colocar o que eu lembro, o que eu penso, o que eu sei. Intoxicação, overdose, ou seja, uma dose acima da necessária, a pessoa acaba se intoxicando, né? Consequência disso, vamos abrir aqui mais a imagem. Uma overdose que é a causa da intoxicação pode gerar perda de consciência, confusão mental, paranoia, alucinação, agitação extrema e até morte, né? Aí falamos aqui dependência. O que causa? Né? Porque as pessoas têm ação rápida, inflamatória, analgésico, conforto físico, difícil acesso a atendimento médico e informação na internet. Então o cara tem informação na internet, difícil acesso a atendimento médico. Isso aqui é tudo que a gente vai lembrando. Depois você analisa para ver se faz sentido, certo? Por exemplo, a dependência é causada do medicamento por causa da informação na internet. Será que aí eu vou cortando? Vou colocando tudo que eu lembro e depois eu vou organizando. Consequência da dependência. Muitas vezes depressão, impaciência, resistência de doenças. Problemas gástricos, ação irritante no estômago, né? Então o medicamento pode causar consequências, úlcera, gastrite, refluxo, câncer. Alergias, aí vai, reação adversa do organismo após o contato com determinadas substâncias encontradas nos remédios. Pode causar coceira, uma alergia pode causar coceira, inchaço nos olhos, garganta, né, no rosto, olhos vermelhos, tontura, desmaios e morte. Outro problema, a máscara dos diagnósticos, né? Por quê? Porque melhora os sintomas, o paciente não procura mais profissional de saúde, que melhorou, então não investiga mais. E aí doenças graves evoluem para estágios sem volta, como consequência. Armazenamento de medicamentos, compra indiscriminada. Aí vem medicamentos, consequência, medicamentos vencidos, confusão na tomada de medicamento, tem mais aquele lá, né? Crianças que tomam, tudo mais. Feito isso, pessoal, vamos para as soluções. Para a solução 1, a solução 1 para a intoxicação, overdose, orientação médica nos postos de saúde, foi o que o estudante encontrou. Para o 2, né, para as consequências da depressão, tudo mais, causadas pela automedicação. Campanha do Ministério da Saúde, criação de unidades de ajuda a dependentes. Úlcera, gastrite, evitar medicamentos agressivos, utilizar protetores de gás, faltou aqui, isso aqui já o médico orienta, né? Com orientação médica. Aí vem aqui alergia, coceira, cansaço. Teste de alergia para todas as pessoas pelo SUS. Ele já faz esse teste, né? Mas não existe um teste que você chega lá, chegou, todo mundo é obrigatório fazer esse teste anualmente. Não tem, né? Doenças graves que evoluem para estágio sem volta, campanha de orientação, né? Tá aqui. Aí tem na última aqui de novo, campanha de orientação, mais criação de local de coleta de medicamento vencido. Então, para quase todos, o aluno colocou aqui campanha estudante, campanha de orientação. Certo, pessoal? Vamos lá, agora 2. Responder o questionário com as perguntas obrigatórias. Qual o tema? Riscos da automedicação. O que eu penso sobre o tema? Agora ele vai formular a opinião dele aqui. A partir do momento que ele viu lá, de tudo que ele viu, ele chegou à conclusão.
de tudo que ele montou lá na tabelinha dele. Ele montou aqui, ó, a tabela e estudou essa tabela e viu, olha, eu vou poder comprovar isso aqui com o que eu tenho. A recompensa do conforto físico imediato faz com que as pessoas busquem por conta própria os fármacos. Então ele chegou a essa tese, a essa opinião. Ele registra a opinião dele aqui, para que depois ele possa levar para a redação, certo? Vamos para o questionário 3, né? Contexto e fundamento. Então eu preciso de alguma coisa para contextualizar, para começar a minha redação, pontapé inicial. E aí o estudante lembra lá do Dr. House, aquela série americana, né? Na maior parte dos episódios, né, tem o uso inadequado de algum medicamento que agravou alguma doença do paciente. Opa, então ele já viu isso aqui, certo? Que fundamentos comprovam a minha tese? Ele vai responder essa aqui agora. A Constituição Federal, obrigação do Estado prover a saúde, dados do SUS, caso Michael Jackson que morreu de overdose, Drauzio Varela, sobre a automedicação, tudo que ele vai lembrando ele vai colocando aqui. Por quê? Porque ainda não está fazendo, não preparou a defesa. Depois ele vai ver o que realmente é pertinente e o que não é pertinente. Agora sim, análise e esquematização. Deixa eu puxar para cá. Então ele vai selecionar agora os tópicos da tabela e dos questionários que se relacionam com a sua tese. Olha só, overdose, reações adversas no organismo, perda de eficácia de medicamento, ponto de coleta, ser interessante, campanhas, SUS, Ministério da Saúde, Drauzio Varela, Michael Jackson, Constituição Federal, alívio rápido dos sintomas, dificuldade de atendimento, intoxicação, ele tem aqui causas, tem efeitos, tem aqui o Michael Jackson com overdose, que ele começou com overdose e tudo mais. Vamos lá. Separe as ideias afins por parágrafos. Separe as ideias, vamos lá. Série Dr. House mais tese, primeiro parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, ele vai colocar aqui a série Dr. House mais tese. Overdose, reações adversas, Drauzio Varela. Segundo parágrafo. Constituição Federal, alívio rápido de sintomas, dificuldade de atendimento. Terceiro parágrafo. Por que ele fez isso? Porque alívio rápido do sintoma e dificuldade de atendimento. Então, como ele tem dificuldade de atendimento, ele busca algo que vai aliviar rápido os seus sintomas. Mas ele agrava a doença e entra aí a Constituição Federal, que a pessoa não está tendo direito à saúde. Aí ele vai, botou tudo num parágrafo só para poder falar. Cria as ligações em defesa da tese. Vamos lá. No primeiro parágrafo, citar, que é praticamente organizar mesmo. No primeiro parágrafo, citar a série que tem a ver com o tema. Ele vai fazer isso. Está começando a fazer estratégia, parágrafo a parágrafo. Informar o que tem a ver com a realidade e apresentar a tese. Então aqui, ó. Apresenta a série e diz o que tem a ver com o tema. Depois cita a tese. No segundo parágrafo, deixa eu puxar para cá. Ele vai trabalhar causa e efeito, porque tem muito lá, né? Explicando os tópicos. Então, causa e efeito explica os tópicos. E finaliza ligando com a série citada no parágrafo anterior. Opa, então puxou essa estratégia aqui. Vai sinalizar ligando a estratégia que ele preparou aqui no primeiro. Ligando a série, né? Na verdade, citou a série lá do Dr. House e vai trazer essa série de novo no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, a obrigação do Estado, citando as leis e as falhas da lei, com os tópicos selecionados. E na conclusão vai ratificar os argumentos e propor a campanha e pontos de coleta, que foi que ele colocou lá, né? E no final criar um efeito ligado à série citada. Ele vai retomar a série novamente. Certo, pessoal? Então, vamos aqui retomar rapidamente. Então, daqui vem o que seria o projeto de texto, é o planejamento prévio. Aí eu vou fazer como? Vou criar a tabelinha, vou colocar tudo que eu vou lembrando aqui de causas, consequências, problemas, vou apresentando soluções para elas, eu vou ver quais soluções que se repetem, cada um, e a partir disso, olha, eu vou usar essas aqui, esses argumentos. Esses argumentos aqui me levam a essa tese, qual é o tema, o que eu penso sobre isso. Então, aproveita esses tópicos aqui que você vai poder defender e faz em cima deles a sua tese. Depois, como contextualizar? Lembra lá de um filme, de uma mitologia, uma passagem que vocês queiram colocar, uma poesia, uma letra, uma música, para iniciar a redação. Depois, quais fundamentos comprovam a minha tese? Vai lá, leis, dados, fatos, depoimentos diversos de pessoas, de autoridades no assunto.
faz a ligação depois. Olha, isso aqui não me serve. Observe que lá quando ele colocou o Michael Jackson a primeira vez, lá na análise o Michael Jackson não entrou. Por quê? Porque o Michael Jackson, na verdade, ele estava acompanhado do médico dele, então não havia automedicação. Então ele percebeu isso na análise e tirou, certo? E esse erro, se a gente não fizer o projeto de texto, a gente coloca lá, porque lembra de overdose, cita o caso de Michael Jackson, mas o Michael Jackson não teve overdose sozinho, ele estava com o médico do lado. Então selecione os tópicos da tabela, faça a análise, se o aluno não fizer, ele comete erros como esse aí da overdose do Michael Jackson, né? E cria as ligações em defesa da tese. Aqui o modelo da tabela, vão citando tudo que vocês lembram. Depois respondam os questionários, questionário 2, questionário 3, e façam a análise no finalzinho, fazendo as ligações para cada parágrafo dos argumentos, para que vocês possam jogar isso na redação de vocês. Então, no próximo vídeo, vamos ver aí a redação como ficou, analisando esse esquema aqui, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo.